Somos nós. Na Recording in progress. realidade, Got it. Got it. na realidade, Roberto, eu te falei que esse filme, lá no tempo ainda do Dr. Sérgio Ramos, eu acho que quando a gente conheceu o Masayuki, esse filme nós apresentamos no Cine Debate. Mas já passou por aqui. Mas eu acho que vale a pena, viu? Vale a pena ver Masayuki de é a novo. nossa chance, Masayuki, nossa chance de ter algum vínculo com a cultura. Olha lá que bom, hein, Masayuki? Falar de mim mesmo, né? Hã? Falar de mim mesmo, né? Não, mas a gente aqui, médico assim, é muito prático, né? É muito medicina, medicina, medicina. De repente aparece um Masayuki, um Fabrício, uns caras assim. Pô, que bom, né? Aí a gente, ufa, sai um pouco dessa coisa muito chã, né? Muito É bom, muito verdade. obrigado, Masayuki. Imagina, é um prazer estar aqui. Então, a gente está. Bom, acho que vamos assistir. Se quem for entrando, vai entrando. Isso. A gente assiste, a gente tem o prazer de ver, discutir. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Quase um ano após o imperador japonês Hirohito ter negado publicamente seu caráter divino, o Japão conhece finalmente sua nova Constituição. Esse documento destaca-se por declarar que a soberania reside no povo, sendo o imperador apenas um símbolo do Estado e da unidade do povo. よく責任があるでしょ。 O significativo é a renúncia à guerra através do artigo 9, que determina que as forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como qualquer outro... 何やってるんだ。ラジオつけておくのは危険だと何回も言っただろう。町まで来ましたか？何が起きたんですか？また一人殺された。俺も危ないかもしれない。やめてください。そのようなことを言わないでください。エミちゃん行きましょう。やーやー姉ちゃん、エミ嫌いだよ。文句言わないで早くしなさい。お姉ちゃん、助けて。
なさっているんですか？逃げなければならなくなったんだ。逃げる？どういう意味ですか？彼たちがここに来るんだ。でも私たちがここにいることはあの人たちはわからないはずですよ。それがしてるんだ。特攻隊は何でもしてるんだ。やめてください。逃げてはいけませんよ。よくせ。お父ちゃん何の音なの？何でもないよ。こっちおいで。夕焼け小ちょっと静かに。お父ちゃんどうしたの？ありだよ、みよこ。あり？あり？そうだよ。大きいアリだ。黄色い大きいアリだ。このアリは夜来るんだよ。特攻隊、特攻隊、特攻隊。ちゃーっとね。アリは人間がここに住んでることをしてはいけないんだ。みんながいることが分かれば家の中に入ってきてちゃーっとしてしまうんだよ。静かに。夕焼け小焼けで日が暮れて。来い。はーい。えみちゃん一緒に来て。待って。お姉ちゃんはお父ちゃんの言ってたアリって見たことある？あの日見てなかったからわかんないよ。エミ見たよお姉ちゃん。嘘、エミちゃんは寝てたから見てないよ。エミ本当に見たんだよ。お姉ちゃんが見てないだけなんだよ。ねえお姉ちゃん。何よ。大きいアリはどうやって来たんだろうね。エミ見たって言ったんじゃなかったの？こうやって来たのよ。とこたいとこたいとこたいちゃーっとな。こうだよね。とこたいとこたいとこたいちゃーっとね。そう、とこたいとこたいとこたいちゃー。やめてやめて。戦争はいけないことだ。日本人同士の争いまで起こしてしまうからな。日本が戦争に負けたことは悔しいことだ。残念だと思う。しかし真実は隠せないんだ。俺は真実を知っているから自殺しなければならないのか。バカらしい、バカらしい。みんな一緒に逃げましょう、お父さん。おいさ、どうせ特攻隊から逃げることはできないんだから。では逃げないで謝ってください。シンドレメイに謝って日本は勝ったと言ってください。天皇陛下に謝ってください。お父ちゃんとお母ちゃん喧嘩してるの？美代子、エミをこうしてさあ。特攻隊は賢いさ。逃げたって無駄だよ。私は美代子とエミを連れて逃げます。彼たちが捕まえたいのは俺なんだ。俺だけなんだよ。やいよお母ちゃん。お父ちゃん行こう。
お父ちゃん。美代子、早く行きましょう。早く。ほら、早く。エミのお人形あるか。どこだい？お人形さんを連れて行って静かに。美代子、美代子。お父ちゃん。美代子。美代子、みんなを迎えに行って帰ろうか。お父ちゃん、どうしてお父ちゃんの名前がここに書いてあるの？お父ちゃん、美代子はアリが嫌いだ。そしてここも嫌いだ。アリなんかにお父ちゃんを連れて行かせるもんか。アリなんか死ね死ね、みんな死ね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、アリを殺さないでよ。アリとお話ししてよ。ねえお姉ちゃん、お話ししてよ。アリさんよ、お父ちゃんを連れて行かないでちょうだい。エミのお父ちゃんはいい人だよ。お父ちゃんがいなくなったら誰が私たちの面倒を見るの？アリさん、お願いお願いだからお父ちゃんを連れて行かないでよ。お姉ちゃん、アリは本当に来るのかな？お祈りしているから静かにして。お姉ちゃん、アリは私の頼みを聞いてくれるかな？エミ、静かにして。アリさんはどうしてお父ちゃんを連れて行きたいの？エミ、うるさいな。ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ、本当にうるさいな。ねえお姉ちゃん、私たちいつまで逃げなきゃいけないのかな？そんなことわかんないよ、エミ。美代子、エミ、アリが来る前に逃げましょう。ほら、早く。行きたくないよ、母ちゃん。エミ、いいから行きましょう。エミ、さあ早く。早く。お父ちゃんは一緒に来ないの？
美代子、今日お父ちゃんはアリを退治することに決めたんです。みんなのためにお父ちゃんはここに残って戦うんですよ。お母ちゃん、今日アリの聞こえないね。本当に来るのかな？お母ちゃん。アリさんがお父ちゃんを返してくれるようにお祈りしようね。
Bom, muito legal. Vai? Pronto, agora sim. Em bom português, hein, Masayuki? Nem me Em bom fale, doutor. português, vá ser doido, né? Poxa vida, cara, como Ô, pode, né? Masayuki, Hã? ô, Masayuki, você estava bem mais jovem no filme, viu? 2009, né? Esse negócio de dizer que japonês não envelhece é mentira, viu? Mentira, envelhece sim. Envelhece sim. Então, é um raio de uma realidade esquisita, né, Masayuki? O Fabrício não vai participar, viu? Não pôde. Poxa, Uma pena. Mas é vamos dizer, um recorte da nossa história, né? Um recorte tão doido, né? Quem quer começar a falar, hein? Falar, pensar, o que você refletiu? eu acho que eu sou suspeito, eu quero deixar, dessa vez eu quero ficar Deixar por para o último. fim, tá bom. Exatamente, porque eu sou Davi, o que você suspeito. achou, Davi? O que você achou do filme? Só para entender, o Masayuki, você participou do filme, foi isso? O ator Eu sou o principal, pai. né? Eu sou o você... pai. Pô, legal, hein? E você fez o papel de ator, mas você ficou na direção também? Não, nesse filme não. Eu fui convidado, eu já estava. Foi interessante que foi no momento da minha vida que eu estava com um espetáculo de teatro em cartaz, com o Gianecchini. Eu estava gravando uma novela no SBT, e aí ainda fui convidado para fazer esse curta, que foram 4 meses de preparo, e a coisa mais engraçada é que eu não falo japonês. Eu fiquei parte do meu treinamento foi do japonês, 4 meses de japonês intensivo para falar aquelas falas. Sim. E o treinamento da espada japonesa, que eu fui treinado pelo campeão sul-americano de Kendo. Legal, meu amigo. Que delícia. Que Olha, delícia. É muito legal. Você sabe que eu estava ouvindo aí, deixa eu dar uma cortada, que tem uma coisa árabe, que é o maktub, né? Maktub, meu amigo, está escrito, e você que lute contra o seu destino, bobagem. Mas falando árabe, porque eu tenho ascendência árabe, falo 2 palavras de árabe, são os palavrões que eu sei falar e só. Você teve a oportunidade de dar uma resgatada lá atrás. Que bacana, que rico, hein, cara? Que bacana. Mas então, Davi, o que você achou, cara? olha, eu gostei, eu achei assim, eu não tinha assistido o filme, né? Assisti, agora eu assisti de novo. Eu achei muito interessante, assim, o que me chama um pouco a atenção é um pouco essa questão na cultura japonesa, onde essa figura, né, da lei e da ordem, né, essa coisa da hierarquia, da disciplina, esse aspecto muito ligado até essa cultura militar, é muito forte, né, na cultura japonesa. Então, a gente vê ali a figura do pai, né, então, com a esposa e 2 filhas. E a dinâmica que acontece em volta de tudo isso. Agora, também o que me chama a atenção um pouco é esse aspecto, né, de que eles estão no campo, as 2 filhas, né, a gente hoje fala desse aspecto de trabalho infantil e tudo mais, mas no campo é muito comum a criança trabalhar e não tem muito choro nem vela, né? Então, elas vão lá com o agrotóxico, com pesticida para matar as formigas, né? E as analogias que são feitas, né? Porque eu acho que tem uma sacada muito interessante esse aspecto, né? De todo o medo de estar vivenciando ali, porque parte realmente, né? Dos japoneses não aceitaram a derrota na Segunda Guerra e ficou essa nuvem aí no ar, né? Mas o pai, de certa maneira, consegue, né, abstrair e tentar proteger as filhas naquele momento, no sentido de falar, não, são as formigas, né? Então, ao mesmo tempo que tem um contexto muito concreto, tem uma certa abstração também, no sentido de tentar entrar no mundo infantil e proteger as crianças. Mas também permeia um lado um pouco psicótico ali, né, em determinados momentos, no sentido de que, assim,
faz-se uma leitura de que não existe uma perseguição, estão querendo me matar, e o Japão, ele entende que o Japão não perdeu que o Japão perdeu, mas existe um contexto cultural de muitas pessoas que não aceitavam. Então, fica essa coisa, aconteceu ou não aconteceu, é realidade ou não realidade. E isso acaba desorganizando, né, o mundo mental de quem está dentro desse contexto. E outro aspecto que me chama a atenção é essa questão muito forte, né, da honra para o japonês, né, porque a esposa até chega e fala para o pai, né, olha, mas então vai lá e fala que o Japão perdeu, né, qual é o problema, isso, aquilo e tudo mais. Ele faz alguns questionamentos, mas você dar o braço a torcer é uma coisa que, para o japonês, talvez seja mais difícil. Eu já li, ouvi algumas coisas, a questão, por exemplo, do suicídio, né, no Japão, onde essa questão da honra e de você manter a sua palavra e você ter uma retidão na sua conduta é algo extremamente forte, algo extremamente que você não pode desonrar não só a família, mas a cultura e o país. Coisa que aqui no Brasil, se você pegar, por exemplo, os políticos e tudo mais, se o cara tiver que mentir para fazer isso, para salvar a pele, para fazer qualquer coisa, a pessoa não pensa duas vezes. Então, essa diferença cultural que existe, né, talvez do Oriente com o Ocidente, isso é muito forte no japonês. Eu acho que está fechado o seu microfone, Roberto. Está ouvindo? Estou, agora sim. No Brasil, nós somos da época daquela propaganda da Lei de Gerson, e ela caiu para nós como uma luva, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, não sei o quê e tal. Quer dizer, esse é o brasileiro. Tem coisas que incorporam tão forte na cultura, né? Que imagina uma propaganda dessa no Japão de 1900 e... Caramba, nunca. Né? Nunca. Né? Nunca. Então, agora é doido esse negócio. Você falou o quanto... O mundo da criança, eu estava pensando na perspectiva da criança também, pensei que nem você. Como é que uma criança entende uma situação dessa? Como é que um pai introduz para a criança uma situação que, na cultura dele, pai, ele não tem como questionar, quer dizer, ele não tem como fugir. Falta, é difícil a gente abstrair e pensar numa situação onde o cara não tem alternativa. Não, se alguém vai me ameaçando de morte, eu fujo para a Bahia, eu fujo para não sei onde, eu sumo daqui, ninguém nunca mais vai me ver, ou eu chamo a polícia, ou eu vou lá e mato, eu sei lá, que raio que eu faço. Quer dizer, você vê um zilhão de possibilidades aqui nessa São José dos Campos, de 700 mil pessoas, e pronto. O cara, naquela realidade que é um ovo, ele não tem como fugir, como escapar, como salvar, não tem como fazer porra nenhuma, ele tem que se submeter e acabou. Negócio doido. Agora, eu estava lendo, antes de entrar aqui, estava lendo que é uma perspectiva de uma comunidade de 200 mil pessoas, uma comunidade japonesa, né? E para essa comunidade, a grande maioria acreditava que o Japão não tinha perdido a guerra. Coisa louca, maluca, psicótica, né? Exatamente. Porque eles, sei lá, por que raio, não sei. Aí ainda bem que tem uma Masayuki na sala, porque é muito louco, né? Que mais, viu? Além do Masayuki, o Masayuki está quietinho aí, deixa eu passar quietinho. O que vocês acharam? Gabriela, Daniela, Otton, João. João não está tão quietinho que está sumido ali. Não, eu estou chegando em casa aqui, em 2 minutos eu já falo com você, mas eu estou ouvindo tudo. Continuem aí, eu já me manifesto. Tá bom. Mas tem alguma observação, assim, fala coisa estranha. Eu achei interessante também a fala das duas filhas, quando a mais velha vai lá, né, com um agrotóxico querendo matar a formiga, né?
E então ela fala, não, temos que matar a formiga porque ela vai matar o meu pai e não pode matar o meu pai. Então, vamos resolver na força, na guerra, cortando pela raiz o problema. E a menorzinha fala, não, existe outra maneira de resolver o problema, né? Não é só na força, não é só na pancada, não é só na brutalidade que você consegue resolver um problema. Vamos conversar com as formigas, vamos explicar para as formigas por que elas não devem matar o meu pai, porque o meu pai é muito importante, ele que cuida da gente, tudo mais, isso, aquilo. Então, a sabedoria infantil, né, de que existem dois caminhos ali, né? Você pode ir para a briga, para a guerra e para matar, mas dá para você sentar na mesa e tentar discutir e ver se você chega num acordo, né? Fala, João. Oi, peraí. Estou chegando em casa. Mais um minuto, Davi. Peraí. Roberto, quando eu comecei a assistir o filme, eu vi pai lá, puxa vida, se o Masayuki colocasse bigode e cavanhaque, ia ficar igualzinho, né? Eu nem imaginava, né? Nem imaginava que seria o próprio. Era o ator, eu também não imaginava, não. Que legal, viu? Que legal, que preciosidade, né? Agora, tem um trecho lá que o pai fala, né? Japonês contra japonês, né? Eles vieram para cá e acabou aqui o japonês sendo perseguido por outros japoneses, né? É uma situação... Terceira Guerra Mundial para eles, pô. Nossa, que coisa trágica, viu? Que coisa terrível, né? E agora você olha como médico, logo no início do filme, né? Você vê a menininha pulverizando, fala, putz, não está usando proteção nenhuma, né? Você entende? Olha que coisa, né? Esse filme faz 13 anos, né? 12, 13 anos que tem. Mas é muito as analogias que acontecem. O Davi falou muito bem, né? Da menininha, a mais nova, da opção de conversar com a formiga, né? De explicar que o pai é legal. Cara, muito legal, muito bom. Apesar que o que eu me lembro é que, indo para a Segunda Guerra Mundial, né, o Churchill teve um momento que tentou-se fazer uma negociação, né, com o Hitler, no sentido de não se bombardear a Inglaterra e tudo mais, e chegou um momento que o Churchill falou que, olha, contra determinadas pessoas, determinadas situações, não tem como você negociar. Você tem que, não dá para dialogar, você tem que ir para a guerra, né? Essa foi uma das, se eu não me engano, o João Manuel, que conhece bem a história, pode me corrigir aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas, na verdade, o mundo é muito isso, né? As pessoas, às vezes, querem resolver no tapa, na briga, mas, às vezes, é muito mais fácil. Espera aí, vamos sentar, vamos ver o que você pode ceder, o que eu posso ceder, e vamos ver se a gente chega num acordo, né? Não, mas na realidade psicótica, quem não, né? Na realidade psicótica, não há nenhuma chance de diálogo, né, Davi? Não há. Essa é a tristeza. E a gente que está no lado de cá, no lado neurótico, tem uma vontade de conversar com quem vive no mundo psicótico, uma vontade de convencer o cara, porque ainda não sacou, né, que o Churchill estava certo, né? Não é possível conversar com esses caras. A única coisa que daria para fazer com o Tocotai é entupir eles de Aldol, né? Aí dá. Entope de Aldol, aí funciona. Aí eu concordo. Aí começamos a falar a mesma língua, né? Bom, eu posso falar? Pode. João. Estamos todos aqui aguardando. Pois não. Primeiramente, parabéns ao Masayuki, né? O Masayuki foi um grande achado nosso, né? Um parceiro de longa data, né? Nos primórdios do Cine de Debate. Ele, inclusive, tinha uma participação extremamente importante na escolha dos filmes. Quantos filmes
né, ele nos ajudou a escolher. Eu me lembro que o primeiro filme que ele indicou, o Marcelo, como é o nome daquele filme? Era um sujeito que maquiava cadáveres. Nossa, Você lembra lindo disso? aquilo, lindo, lindo. Você lembra, Marcelo? Era um sujeito que maquiava cadáveres, então ele Eu precisava de tá um sem som, viu, emprego. Masayuki? Ele precisava de um emprego e apareceu esse emprego que remunerava muito bem, mas era maquiando cadáveres. Ele tinha muita vergonha no início de dizer, né? Era um filme japonês também. Ele tinha vergonha de dizer onde é que ele estava trabalhando. Você se lembrou desse filme? A Partida. Partida, isso. Bárbaro. Podemos ver esse filme de novo, João. É Podemos lindo também. esse Foi o filme. Masayuki que trouxe, ele trouxe tantos outros. Né? Esse Sem Debate só não morreu, porque o Masayuki sempre nos colaborou, sempre colaborou. Bom, em relação a esse filme aí, parabéns, Masayuki, realmente, uma realidade aqui que a gente não sabia. Agora, veja bem, quem sou eu para falar sobre cultura japonesa com você? Né? Mas o pouco que eu sei é o seguinte, o Japão vem de uma cultura antiga que resolveu, no final do século XIX, por aí, se modernizar. Né? Então, o país se modernizou, né, virou uma grande potência, mas ele não pode negar as origens. Né? Alguém me disse uma vez que todo japonês tem um pouco de samurai dentro do seu coração. Então, quando você falava aí há pouco sobre não se render, eu me lembro de um japonês que foi encontrado, não sei se foi nas Filipinas, onde foi, na década de 70. Ele achava que a guerra não tinha acabado. Estava com uniforme de guerra ainda, estava com uniforme de guerra, tudo. Exatamente. Esperando. Exatamente. Ele estava com o uniforme de guerra bem conservado, o fuzil dele funcionava e tinha munição. Né? E esse sujeito acabou vindo para o Brasil depois. Né? Ele ganhou uma grande indenização do exército japonês e veio para cá. Então, essa coisa de não se render, e eles preferem a morte. Né? Quem viu aquele filme do Clint Eastwood, que teve duas versões, uma americana e uma japonesa, sobre a invasão à ilha de Okinawa, não é isso, Isso, exatamente, então, o ponto de vista Então, é interessante porque quando você vê a versão americana, eles entram numa daquelas grutas e veem vários cadáveres de japoneses estilhaçados. E quando você vê a versão japonesa, você vê exatamente o momento que aquilo acontece. Ao invés de se renderem, eles preferem se matar. Eu me lembro de uma frase do Patton, que ele dizia o seguinte: se eu for morrer, que seja pelas mãos do inimigo, né? Não pelas minhas mesmo. E então, até eu estava vendo outro documentário também, que os americanos mantinham submarinos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ali no Mar do Japão, que tinham como objetivo resgatar pilotos americanos que, eventualmente, né, viessem a cair no mar, abatidos por bateria antiaérea ou outro, ou mesmo a Força Aérea Japonesa. Então, eles tinham... A missão daqueles submarinos era essa, era resgatar os pilotos americanos que tinham caído no mar. E um deles foi o pai do George Bush, o primeiro Bush. Como é o nome dele? George Bush mesmo. O primeiro Bush. Ele era piloto, ele caiu e ele foi resgatado por um submarino desse. Agora, interessante. E está filmado isso daí, sabia, João? Está filmado, né? Então, esse cara veio a ser presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, enquanto os japoneses eles se matavam por vergonha, né, por terem falhado na missão, eu já li que alguns kamikazes que sobreviviam, né, àquele ato suicida, eles acabavam fazendo araquiri, também era vergonha de ter. Então, quer dizer, é uma visão estranha, porque, né, o inimigo agradece, né, porque eu mesmo me mato, ele não precisa se preocupar com isso. Né? E no momento que ele faz isso, ele deixa a mulher órfã, deixa filhos órfãos,
e deixa um país com menos força de trabalho. Então, é uma visão, né, oriental, né, cultural, enfim, cultura é uma coisa realmente que fica enraizada, mas você viu só que não é uma coisa até muito inteligente, porque no momento que eles faziam isso, se matavam todos, né? O inimigo tinha, Bom, tinha menos resistência. estou pensando uma coisa assim, estou pensando nas castas da sociedade indiana, nas castas irremovíveis, numa ocidentalização que resolva um puta de um problema desses caras. Ou agora a gente está falando da honra do japonês, Masayu, que acho que você pode nos dar uma visão um pouco diferente disso, um pouco mais lá de dentro, para, né, a gente entender um pouco. Mas como a honra... Porque quando eu falei do Gerson, e falei, cara, imagina só, quando eu penso no, sei lá, no Monteiro Lobato, o que eu penso na estruturação, quando eu penso no Dom Pedro II, como é que foi estruturando este país, né? Como é que a gente se formou, daí vieram tantos japoneses, italianos, como a gente se formou, como é que formou esse país? O país do jeitinho, o país tropical, não, tudo leve, nós nos formamos assim, porque nós não temos milênios, nós temos nada, nós somos um país que não tem essa cultura que os indianos, que os japoneses, que os tailandeses, sei lá, esse povo tem, nós não temos. Então, a gente não tem nem aparelho psíquico para entender tanta... eu vou chamar, porque é a minha linguagem, eu vou chamar isso de rigidez, mas eu podia chamar e invejar tanta estrutura, saber quem você é. Sabe assim? De certa forma, a gente é mais americanoide, né? A gente é mais prático, né? De alguma forma, a gente é outra cabeça. Eu fico pensando, antes de começar o filme, eu estava falando que uma criança, né? Um moleque, né? Esse povo é um povo tão diferente da gente, porque eles não param para fazer uma reflexão, porque eles são hipomaníacos, né? Eles são imediatistas. Né? Então, eu invejo essas crianças, esses jovens, não invejo. Estou contente com esse meu jeito de ser. E um japonês com 80 anos inveja o meu jeito, o jeito brasileiro de ser? Não inveja, porque ele sabe quem ele é, tanto quanto nós sabemos quem nós somos. Né? É interessante, são culturas que a gente vai olhando, olha um pouco e sai fora, porque não dá para a gente realmente viver aquela cultura, que nem não dá para viver a cultura hipomaníaca dos moleques da balada. Pô, pelo amor de Deus, aquele barulho ensurdecedor, aquela coisa hipomaníaca, eu não aguento aquilo, né? Então, acho que os jeitos diferentes. Mas fala um pouquinho, saiu o quê? Fala, João, desculpa. Bom, agora, enquanto você falava, deu uma viajada na maionese aqui, eu me lembrei do naufrágio do Titanic, e aqui aquela coisa de mulheres e crianças primeiro. Quando o navio foi a pique, havia um bando de órfãos e viúvas. Né? Foi feita uma pesquisa em 2012, quando fez 100 anos do naufrágio, né? Na Inglaterra, e a pergunta era dirigida aos homens, e era a seguinte: se você fosse um passageiro a bordo do Titanic, você teria respeitado a ordem do comandante mulheres e crianças primeiro? Né? E a resposta foi muito interessante, porque não foi uma resposta única, né? Vários responderam de maneira diferente. Por exemplo, se fosse a mulher dele, alguns poderiam dar o lugar, se fosse a mãe dele. Se fosse os filhos dele, por incrível que pareça, não foi unânime. Teve gente que não trocaria o lugar com o filho. Se fosse crianças outras que não os filhos, né? Esse número ainda era menor. Né? Se fossem mulheres que não estivessem junto, também era menor. Então, a gente percebe que essas coisas culturais, elas têm um momento também. Eu me pergunto, Masayu, será que hoje, no Japão moderno de hoje,
Será que as coisas seriam diferentes do que são relatadas no filme que você fez tão brilhantemente? Bom, doutor, vamos lá, então. Acho que abriu a brecha para eu falar. Vou tentar colocar. Acho que a escolha desse filme, quando o doutor Roberto comentou de falar do Formigas, é que eu encontro muita analogia com o momento que nós, apesar de parecer uma outra vida, uma outra era, como a gente está vendo, mas tem muitas coisas que estão em comum. Mas vamos começar. A imigração japonesa, ela foi, na verdade, já veio depois, quando os alemães e italianos já estavam aqui, o Japão estava numa crise econômica brava e fez uma campanha. Só que qual era a campanha, né? Inclusive, eu tenho até os folhetinhos, né, de campanha. Vá para o Brasil e seja gerente de uma fazenda, você será um grande fazendeiro e volte depois com uma fortuna. Então, todo imigrante japonês veio aqui, na cabeça dele, ele vai trabalhar por alguns anos e vai voltar milionário. E vai ser um gerente, ele iria gerir uma fazenda. E quando chegou aqui, ele encontrou um ambiente de escravidão, praticamente, que é o que aconteceu, né? Meu pai, na primeira fazenda que ele esteve, em Bom Sucesso, ele teve que fugir, senão ele ia ser morto. Né? Ele e a família fugiram no meio da noite para não serem mortos, né? Mortos de trabalhar até morrer mesmo, né? Sem comida, sem água, sem nada. E na época da guerra, então, isso imagina o japonês, como o desejo dele de continuar no Brasil, né? Era uma terra hostil, totalmente hostil. Eles passavam mal com a comida já brasileira, né? Com o clima e tudo mais. Bom, vamos lá. Ao término da guerra, e na verdade já no meio da guerra, os japoneses imigrantes foram considerados inimigos de guerra, a ameaça amarela. Então, muitos ficaram em campos de concentração improvisados. E olha que interessante, o que foi que eles tiraram? O jornal, a língua e o rádio. Então, já o imigrante japonês não podia ter acesso a nenhum jornal, não podia publicar, eles tinham jornais em japonês que eles se comunicavam, né, falavam das notícias das colônias, eles foram proibidos de divulgar esse jornal, e rádio também. Então, muita pouca gente detinha a informação verdadeira. E quando veio a declaração, que aparece no rádio, que o imperador japonês, ele quer, como diz, ele retira o Estado, ele retira o Estado que ele era Deus, porque o Japão era um povo divino, protegido por Deus, né? E o Deus é encarnado do imperador. Então, toda vez que o Japão ia ser atacado, alguma coisa vinha, por exemplo, quando os bárbaros iam invadir o Japão, veio uma grande tempestade e afundou todos os navios, porque o Japão era um povo escolhido. Então, o primeiro mito, né, a palavra mito era de que o Japão era um povo protegido. Né? Então, tinha o imperador era Deus, e quando houve o tratado de rendição, o Hirohito tinha que dizer que não era mais Deus, era um dos pontos da rendição. Né? E tem uma foto famosa disso, né? Dos dois apertando a mão e o Hirohito aceitando a rendição. Só que o que aconteceu? Como não tinha jornal oficial, eles não podiam ter rádio, e o personagem da história é a história do avô da diretora. A diretora também é uma descendente de japoneses, e quem contava a história era a avó, que é a mãe, né? Na história, que contava a história dela. Ela era, na verdade... Desculpa, ela era a filha mais velha, aquela que queria matar as formigas, né? E os tocotais que eles falam ali, e por que formigas amarelas? Porque eles usavam capas amarelas. Então, o pai, ao estilo meio A Vida é Bela, transformou essas capas amarelas em formigas amarelas, formigas grandes amarelas que vinham atacar, né? E como ele tinha rádio, ele sabia da notícia real, né? E só que aí que fala, foi esse movimento vistorista, vamos dizer, para os dias de hoje é um movimento negacionista. Negava o que estava na frente. Tanto que eles tinham, e aí foi muito louco que tem isso também na internet. A mesma foto do MacArthur apertando a mão do Hirohito, só que em japonês, como de jornal pirata, claro, né? Dizendo, vejam o grande general americano se rendendo ao imperador, como na verdade invertendo a história. Então, para os japoneses, eles receberam, nossa, o Japão venceu a guerra. E aí
notícias de que o Império Japonês se expandiu por toda a Ásia, tomamos todos os territórios. Então foi na verdade era mais fácil acreditar nisso, né, do que o Japão ter perdido a guerra. E como todo mundo falou, a questão do orgulho, e dizia: o Japão nunca poderia perder a guerra, porque se perdesse a guerra todos se suicidariam, toda a população japonesa se mataria se perdesse a guerra. Claro que isso não aconteceu, mas a gente viu como o suicídio como honra, né, é uma questão muito forte no japonês, né, e era como o legal era ser vitorista, né, dizer que o Japão venceu a guerra e poder vestir uma capa amarela e matar todo mundo que negava, né? E isso que acontecia. E é interessante que meu pai conta a história, ele demorou para contar essa história, né? Só quando eu participei do filme que ele abriu o jogo. Meu tio quase foi dessa tropa de choque. O meu avô que não deixou ele entrar, que ele era um vitorista, ele acreditava que o Japão não tinha perdido a guerra. Não era possível o Japão ter perdido a guerra. Como o Japão pode ter perdido a guerra? É impossível ter perdido a guerra, né? Então, isso ajudou a fortalecer muito essa separação entre vitoristas e os derrotistas, né, vamos dizer assim, né? Tem até os nomes em japonês disso daí. E culminou num momento em que daí da exploração, o que começou com uma coisa ideológica se tornou uma coisa perversa, foi que os vitoristas, vendo que eles estavam recebendo apoio, eles começaram a dizer: venda suas terras imediatamente, entreguem tudo para a gente, que nós vamos gerenciar isso para comprar a sua passagem para a Grande Ásia, que seria o grande império japonês gigantesco, com muita fartura para todo mundo. E todo mundo ia voltar para casa muito bem, com uma casa, com comida, com uma posição. Então, vendam tudo imediatamente, entreguem tudo para vocês poderem ir para esse... Esperem no Porto de Santos. Teve uma fila gigante que ficou durante dias esperando esse navio que nunca veio, que nunca iria vir mesmo, porque nem existia esse império, né? Então, quando a palavra que eu acho interessante disso é essa questão do orgulho que vira fanatismo, né? Da facilidade da fé. A gente, nossa, naquele tempo era fácil cair numa fake news, né? Não tinha nada. E a gente olha hoje, né? O que são os grupos de WhatsApp? São esses jornais, na minha cabeça, esses grupos de WhatsApp que propagam notícias, as fake news, são exatamente o celeiro para essa ignorância, né? Você coloca realmente a cloroquina salva, você coloca que a vacina mata, você coloca tudo isso e você acredita nisso porque você quer acreditar nisso, né? E talvez seja, acho que o cerne da questão desse filme é isso, né? Virou um momento em que você quer acreditar e morrer pelas convicções, né? O pai, naquele momento, quando falou o que ele pode fazer, o Dr. Roberto falou, ele está no mundinho, os topotais tinham qual era a lenda, o mito dele, eles estão em todo lugar. Não adianta você fugir, porque se você fugir, a gente mata a sua família. Então é difícil. É quando a mãe fala, vamos fugir, não, fugir é pior, porque daí não vão matar só a mim, vão matar todo mundo. Então era uma situação muito difícil. Quando ele recebeu aquela carta dizendo, se mate em tal dia, ou nós iremos te matar, né? Iremos aí na sua casa te matar, era um ultimato mesmo, não tinha saída, né? É horrível isso, né? Tento imaginar como seria, então, e como personagem, foi muito difícil de tentar imaginar essa situação, né? Por mais que se prepare, não aguenta, era muita gente, não era que era um contra um, iam um monte lá, né? Para te matar, uma comitiva. O ritual dele vestir aquela roupa, dele pegar a espada curva e tal, era um ritual de suicídio? Não, na verdade era isso. Ele ficou treinando, e aí que foi quando eu tive o treinamento do campeão sul-americano de Kendo, que o pai, esse avô, o personagem, ele era um lutador de Kendo. Então, a ideia dele era, ele ia morrer, mas eu vou morrer, mas vou enfrentando, né? Mas, na verdade, como não tem corpo, ninguém sabe o que aconteceu. Se ele enfrentou mesmo, se ele fugiu da última. Ficou em branco, porque exatamente, quando eles voltaram para casa, não tinha nada, né? Ficou essa coisa em aberto. Mas ele ficou, então, é isso que ele treinou durante todo esse tempo, né? E aquela espada ali, uma espada de madeira, era muito pesada. Eu treinava no quarto do hotel, lá em São Paulo, que eu ficava durante a temporada da festa todo dia fazendo assim. Tinha um risco, eu já tinha até um quarto que era quase meu lá, que era toda semana, ele já tinha até um risco de tanto que batia no teto para ter os riscos. Fiquei com os braços bons ali.
E tem uma curiosidade, aí sim, só uma distração rápida, que na luta fina, que eu uso espada de verdade, que ele saca a espada de verdade, é a espada do campeão sul-americano mesmo, ele me emprestou. É uma espada que corta bambu como se fosse manteiga, né? Muito afiada, muito afiada. Só que a espada é feita sob medida para o lutador. Ele tinha 1,86 m, eu tenho 1,65 m. Então, era 1 quilômetro de espada. Parecia que não acabava nunca de tirar aquela espada, né? E aí, estava gravando e tinha um contra-regra com um rebatedor de luz, né? E aí, eu não vi direito a instrução, vai falar que mandaram o contra-regra chegar mais perto de mim, para poder melhorar a luz, para fazer aquele saque de espada rápido, né, que aparece no filme. Eu lembro que eu fiz escutei só um barulho. Tem, bateu em alguma coisa. Ai, meu Deus, aí eu olhei para a espada devagarzinho para ver se tinha sangue. Se tivesse sangue, eu já ia embora dando lápis, né? Por sorte, tinha batido no rebatedor, mas o rebatedor era de alumínio. Cortou o rebatedor. Caramba. Cortou, de tão afiado que não, é muito afiado aquele negócio. E você tinha que sacar com muita força, porque era 1 quilômetro, a espada pesava quase 10 quilos. Você tem que puxar aquilo com uma mão e correndo rápido. Nossa, aquilo me bateu assim, escutei. Aí o cara branco, porque cortou, ele estava assim com o rosto, o negócio cortou e passou assim, ó. Cortou o tecido e cortou o alumínio. Cirurgia plástica, pô, foi um pedaço do nariz. Aí, pessoal, ó, melhor afastar um pouquinho, gente, melhor afastar um pouquinho, né? Mas piadas à parte, eu acho que tem tudo a ver, por incrível que não pareça, né, com o momento que a gente está vivendo, né, de dois lados, o derrotista e vitorista, né, e os dois que não abrem mão de suas posições, ficamos, né, vivendo em mundos fechados, né? Olha, pessoal, isso é muito estranho. Quando o Davi estava falando dessa vivência psicótica, então, é assim, eu acho que nenhum de nós aqui, é terraplanista. Quer dizer, eu acredito realmente do fundo do coração que a Terra é redonda, tal. Realmente acredito nisso. Mas eu acredito que exista gente... Hã? Eu já naveguei, eu posso garantir que a Terra é redonda. Então, você acredita até mais que eu, mas eu também acredito bastante. Mas imagina que a gente está... quem vive uma outra realidade acredita tanto quanto eu acredito que a Terra é redonda, o cara acredita mesmo, ele não está fazendo de conta, né? E assim, é difícil, psiquiatra, meu querido Davi, como é que viver uma realidade maluca, né? Porque eles compartilham, o maluco, um cara que é doido, que está lá no Chuí, esse cara não compartilha a realidade dele com todos os outros. Ele não compartilha. Ele é doido, ele sabe que ele é Hitler e vive com o outro que acha que é Dom João VI. Então, cada um está no seu mundo. Mas aqui não. Aqui eu tenho 180 mil pessoas, que é mais ou menos 80% da população japonesa, de fato acredita numa outra realidade, que foi construída pelo WhatsApp, né? Sei lá, foi construída, e o cara completamente acredita naquilo, bicho. Eles não é folia D, é folia a milhares. É uma loucura compartilhada. Você entendeu? Que coisa doida, né? Porque o delírio, né, por definição, Roberto, é isso, né? Um distúrbio do pensamento onde a pessoa tem a certeza, não é que ela acha, ela tem a certeza que algo está acontecendo e não há contra-argumentação lógica que faça você mudar a opinião da pessoa, né? E a alucinação é a percepção de um objeto, de uma imagem, sem o objeto, sem a imagem, né? Então, quando uma pessoa está psicótica, na verdade, ela tem uma quebra com a realidade, né? Ela tem uma percepção onde ela entende que está acontecendo alguma coisa, quando na realidade não está acontecendo. E isso é muito difícil, né? Do ponto de vista, assim, por mais que você dê medicação e tudo mais, muitas vezes isso melhora, mas tem os delírios que ficam encapsulados e tem os delírios que não adianta, por mais que você queira quebrar, não quebra, né? Mas aí tem essa questão que o Masayuki falou também, né? Porque é uma coisa também que entra nessa questão das fake news, né?
porque no fundo as pessoas elas não estavam tendo elas tinham uma informação, na verdade elas tinham uma informação só, né, de que, olha, o Japão não ganhou a guerra, né? O pai, claro que tinha acesso ao rádio e tudo mais. Então, é um debate que vai longe, né? Porque uma fala que me veio, uma coisa que me veio interessante quando vocês estavam discutindo também, foi uma vez eu li um livro não me lembro qual foi, mas foi do Fernando Henrique, né, que foi presidente aqui no Brasil, e ele colocava o seguinte: mas o que é melhor? É a China, o Japão, o Brasil, os Estados Unidos? Onde que é melhor? Eu falei, não tem melhor. Na verdade, é assim, a China tem coisas muito boas, tem coisas ruins, o Japão também, tudo mais. As culturas, as visões são diferentes, então não tem o que é melhor e o que é pior. São diferentes. E você tem que tentar, dentro desse contexto, ver como é que você se adequa melhor à sua realidade, né? Mas, olha, Masayuki, gostei do filme, viu? Parabéns pela sua interpretação. Obrigado, deu muito trabalho. Inclusive, só aquela cena, o meu grande monólogo, que inclusive foi até cortado por causa da questão da duração do curta-metragem, eu estava gripado, praticamente sem voz, ou seja, eu só aguento fazer uma vez, gente. Eu estava com febre, só aguento fazer uma vez. Fiz a melhor cena da minha vida, só que eu estava com uma jaqueta, que não era da época. Aí olharam, Masayuki, você vai ter que fazer de novo. Falei, não, gente, eu dei tudo naquela cena, eu dei tudo. Tomei remédio, descongestionante para aguentar essa cena, de madrugada. Falei, você vai ter que fazer mais um. Falei, vamos lá. Não foi a melhor, né, mas foi a melhor que eu consegui fazer. Né, mas, assim, com curiosidade também, né, que fazer um monólogo em japonês, para quem não fala japonês, sem nenhuma ajuda de teleprompter, é difícil. É difícil. E o filme foi filmado aonde? Foi aqui no interior? Em Limeira, foi um terreno, foi construída uma casa, foi um dos últimos filmes feitos em película, 35mm. Era o trabalho de formatura da diretora. Olha só, em teoria eu aceitei por um cachê simbólico, porque eu gostei muito da história. Eu me apaixonei pela história. Eu tentei fazer esse trabalho, então, assim, foi um trabalho muito interessante mesmo. Tive que mergulhar muito, estudar muito. Você vê só, né? Tanta dedicação. O filme, quem vê o filme em alguns minutos não imagina o trabalho, a dedicação, a pesquisa, o empenho, né? E até o esforço físico, né? De levantar a espada que foi feito. Sim. Eu queria fazer uma observação aqui, sempre pegando o gancho que vocês colocaram, né? Enquanto falam sobre... Gente, só vou pedir desculpas, pessoal, porque amanhã a Valentina tem exame médico a partir das 6h30, aquele exame do hormônio de crescimento. Então a gente tem que acordar muito cedo, eu tenho que dar o jantar para ela, eu estou sozinho aqui. Claro, por favor, Masayuki, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa, obrigado, viu, Masayuki? Muito legal. Nem a francesa. Mas parabéns mesmo. Obrigado, gente, obrigado. Desculpa sair correndo, que eu vi o horário agora, eu falei, nossa, se não 5 horas da manhã não vai ser fácil. Obrigado, parabéns, viu, Masayuki? Obrigado, doutor, obrigado, gente. Tchau, fui de novo, foi um prazer. E muito honrado de poder de terem passado Formigas, que é um filme que eu considero muito mesmo. Obrigado. Enfim, eu estava dizendo aqui o seguinte, enquanto a gente estava ouvindo vocês falarem aí, né, sobre negação, tudo, eu me lembrei de 2 filmes. Um deles foi Adeus Lenin. Não sei se você lembra desse filme. O Adeus Lenin é o seguinte, foi quando caiu o Muro de Berlim, né? Então, tem uma mulher que morava na Alemanha Oriental, que era uma comunista de carteirinha, e ela sofreu um acidente e ela ficou em coma. Então, quando ela voltou do coma, os médicos disseram para o filho dela que a saúde dela era muito frágil, ela não podia ser contrariada, não podia submeter a grandes emoções. E aí, né, a Alemanha Oriental já não existia, né, foi quando houve aquela unificação, e o filho, para preservar a mãe, criou todo um cenário, entendeu? Para fazer ela acreditar que a Alemanha Oriental ainda existia, e no final do filme até, que os orientais haviam ganho, digamos assim, né? E a Alemanha Ocidental havia se rendido aos Estados
status quo e tinha todo mundo se tornado comunista. Não sei se você lembra desse filme, né? Um outro filme também que me ocorreu foi A Ponte do Rio Kwai. Vocês lembram desse filme? Não lembro, não. Esqueci, eu não consigo esfriar agora. Ah, tá. Lembra da música? Lembro. Então, a Ponte do Rio Kwai é o seguinte, quando caiu Hong Kong, né? Foi Hong Kong que caiu? Quem foi que caiu? Acho que foi. Então, os ingleses se renderam aos japoneses, né? Então, o filme começa um batalhão inteiro, né, inglês, né, marchando quase descalços, farrapados, entendeu? Indo para o campo de concentração japonês. E os japoneses queriam que eles construíssem uma ponte, né, por onde ia passar uma estrada de ferro. Você lembra desse filme? Você lembra, Roberto? Eu não assisti, João. Não. Então é o que acontece. O oficial inglês tem lá, sei lá quantos milhares de homens no exército dele que se rendeu, e tem um japonês inflexível, né? E quer que eles construam a ponte de qualquer jeito, né? Então, no início, eles começam a sabotar a construção, porque seria ajudar o inimigo. Só que o general inglês percebe que ele está perdendo os homens dele. Não há mais disciplina, não há mais hierarquia, não há mais nada, né? Virou um bando de vagabundos ali, enfim, o exército inteiro ruiu. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu que ia fazer a ponte que os japoneses queriam, só que uma ponte bem feita, entendeu? Sólida, bem estruturada, para mostrar que os ingleses eram superiores aos japoneses, que eles tinham condições de fazer uma ponte melhor do que os japoneses jamais conseguiriam. Então, quando ele mudou o foco, os soldados realmente se unificaram em torno de um projeto. Ele voltou a ter o exército dele de volta, né? Os homens com dignidade, com coragem, com foco, só que eles estavam colaborando com o inimigo, de alguma maneira, né? E aí, quando essa notícia chegou a Londres, de que eles estavam construindo uma ponte, eles mandaram de volta um inglês que tinha conseguido escapar daquele campo por muita sorte, e pediu para ele voltar, para que ele destruísse a ponte. E ele se recusou no primeiro momento, mas foi chantageado e acabou voltando. Então, é interessante essa questão da ética, por que você está lutando, né? Quais são os seus valores, enfim. E tanto é que, no final, quando eles entregam a ponte, uma ponte sólida, muito bem feita, né? Muito melhor do que o projeto inicial japonês, o general japonês está totalmente humilhado, né? Ele já até perdeu a autoestima, perdeu tudo, ele está submisso. Há uma troca de inversão de papéis. Quando o general inglês passa em frente aos japoneses, os soldados japoneses cumprimentam ele, né? E foi uma interessante, o cara venceu na derrota, o outro perdeu na vitória, enfim. Bom, isso aí tudo por causa desse filme que o Masayuki fez aí, que é muito legal. Agora, aqui para nós, hein? Entre se matar e continuar vivo, sinceramente, eu acho essa questão de honra aí, a questão é sobreviver mesmo. Se você está vivo, você reconstrói sua história. Agora, se você morre, que grande vantagem é essa, né? Deixar... A gente não consegue entender isso, né? Essa história de honra, a gente não consegue entender. É que nem querer entender a lógica sei lá, da comunidade dos gorilas. A gente não entende. Imagina, quem é o mais forte? A gente não entende. Nós não temos estrutura psíquica para entender um comportamento desse. Mas tá bom, pelo menos a gente observa, né? Roberto, mas aí também entra, por exemplo, se você entra na questão da discussão dos homens-bombas, né? Na verdade, eles acreditam que o fato deles morrerem aqui na Terra, eles vão ter uma vida melhor
depois que eles morrerem. Meu querido, nós somos da cultura cristã e nós acreditamos na vida eterna. Certo? A nossa cultura brasileira, a gente sofre por causa de uma vida eterna. Não é verdade? Não tem isso, não está enraizado? Igualzinho um cara que faz o araki, faz o kamikaze, ou o cara que acredita nas 7 virgens. Sei lá quantas virgens o cara vai ter depois que se matar. 23. Igualzinho. 70, né? 70? 70? Não sei, eu com 7, para mim já está bom. Não, é complexo, é uma discussão que, olha, vai longe. É uma discussão horrorosa. Você vê como eu sou modesto e o João Manuel quer 73, cara. Pô, cara. Obrigada. Haja saúde, hein? São muitas, é verdade. É só você ver que no tempo dos sultões, por exemplo, né, eles tinham quase que uma mulher por dia, para cada dia do ano. Né? Enfim, rodavam muito. Ok, meus queridos, acho que valeu o nosso filminho, valeu nossa, muito bom. Pena que somos tão poucos, né? Mas eu por mim, euzinho aqui, eu acho que na reunião da diretoria o João vai propor alguma coisa até de pensar, mas assim, assim, mesmo nós da diretoria somos tão poucos, né? Frequentando esse cine debate. E é um momento rico, né? É um momento muito bom, né? Mas não compartilhado. É uma falha indesculpável. Nossa. Né? Mas se tivesse cerveja, eu acho que o Israel pelo menos viria. Né? Ou seja, a gente tem que entender o que atrairia essas pessoas. Não é fácil não, viu? Vamos fazer um cine debate um dia que tiver Palmeiras e Corinthians. Aí passa o jogo e a gente comenta. Ih, rapaz, vai encher, vai ter uns 200. Hein? Não é uma ideia, Otton, não é uma ideia. O cine debate vai ser... Porque tem uma ideia cultural, mas cultura é uma coisa muito ampla, né? Então, eu não saberia discutir se o goleiro tinha que ter chutado, sei lá, não sei. Mas importa muito a gente poder fazer o que nós estamos fazendo, discutir, conversar, aprender um com o outro. O tema de hoje é um tema psicose, é um tema cultura japonesa. Tá bom, podia ser futebol, claro que podia. Podia, claro. Não, e é interessante a fala do Masayuki também, de que deixa meio que no ar, né? Eu tinha ficado nessa dúvida também, né? Mas ele se matou ou não se matou? Porque foi o que você perguntou, né? Aquela roupa com a espada, quando ele está naquela penumbra, né? Possivelmente se matou, mas fica no ar, na verdade, né? Até no final do filme, quando a mãe e as 2 filhas voltam, e aí pegam aquela plaquinha de madeira, que está o nome dele, né? Acendem a vela, dá a entender de que, de certa maneira, ele morreu, né? Mas se suicidou, fugiu e foi brigar, enfim. Mas é interessante, né? Esses filmes também que deixam você... deixam a dúvida na sua cabeça para você pensar e refletir, né? Eles não fecham o círculo no seguinte, não, aconteceu isso e pronto, acabou, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia para um próximo Cine Debate, por favor, né? Já temos aqui A Partida de novo, um belo filme, mas sempre longas, né? O problema é achar um curta legal. Em curta, pelo menos, a gente pode ver. Imagina se fosse A Partida. Né? O Davi não ia entrar, falou, pô, eu não vi esse filme, vou entrar lá para quê, né? Sabe coisa assim? O Otton ia falar, não, né? Sabe assim? Tem que ser filme que a gente vê na hora, bicho. Não. Eu acho que tem. Não, foi muito bom, viu? Muito legal. Pessoal, adorei que todo mundo veio, adorei ver vocês. A gente, semana que vem, tá junto Que dia que nós estamos? Quinta, né? Quinta que vem tem a reunião, é verdade, quinta que vem. Dia 7, né? 7 de outubro. Se Deus quiser. Se Deus Valeu. quiser, estaremos juntos. Dia 4 tem essa... Então, mas segunda-feira eu estou no São Paulo, bicho. Senão eu iria com o maior prazer. Eu sou meio administrador, né?
me interessa muito até, seria muito legal, mas eu estou no São Paulo, segunda-feira, não tenho como participar de verdade. Você fica no HC em São Paulo na segunda? Não, eu tenho que resolver, é coisa administrativa, é coisa da minha mulher, é coisa... Um monte de outras... Meus pais, meu pai tem 99 anos. Imagina só se eu não estou acompanhando. E minha mãe com... Puta, é tudo velho, né? Minha mãe com hidrocefalia de pressão normal, meu pai com tudo que você pode, câncer de próstata, puta que eu pariu. E assim vai, eu vou lá, visito, cuido, eu vou no médico, vou no outro médico. Isso, eu tenho que cuidar de um monte de coisa. Tá? Não, imagina. E é segunda-feira. Ok, mas uma boa noite para todo mundo. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos juntos. Então, eu gostei muito da noite. Viu? Valeu, Roberto. Boa noite a todos aí. Obrigado mesmo, obrigado mesmo, Horta, Gabriela e Daniela. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Daniela. Valeu, Otton. Valeu, João. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau, doutor. Boa noite. Boa noite.